Percebo que, na medida que aumenta o seu entusiasmo para falar de Ramakrishna e seus ensinamentos, menos espaço há nas suas falas sobre o tema da política e das coisas que envolvem a grande polarização que domina quase todas as conversas do mundo hoje. É certo dizer que a adesão à fé em Ramakrishna leva as pessoas a uma certa apatia e alienação dos aspectos concretos da vida em sociedade, como, por exemplo, o engajamento político ou sobre as questões sociais? Bom, é certo dizer que quando você está interessado em uma coisa, muito interessado em algo, as demais coisas são reduzidas no seu enfoque, não é? Está muito voltado para um determinado tema, você continua lidando com outras coisas, mas o centro das suas atenções são aquele aspecto ali. E às vezes acontece que você, em virtude do tal foco, você acaba olhando para as outras coisas também com aspectos daquele elemento que você está muito atento, né? No que diz respeito a não os ensinamentos de Sri Ramakrishna apenas, mas a você estar caminhando numa consciência de que você é um ser espiritual, tendo uma experiência humana, naturalmente o que acontece é que os temas do ordinário da vida vão se tornando menos significativos, não é? Não é que você deixe de escovar os dentes, de tomar banho, de ir para o trabalho, de botar a comida para os filhos, cuidar dos animais, das plantas, conversar com as pessoas, namorar, discutir, se informar a respeito de política, não é? Todas essas coisas continuam existindo. Você continua sendo um cidadão, mas o foco, o seu grande interesse, o seu grande engajamento não vai mais estar em nenhuma dessas coisas. Sri Ramakrishna falava então de verdadeira renúncia da mente. Ele dizia: você não precisa ser um sannyasi, você não precisa ser um renunciante exterior, você não precisa colocar uma roupa açafrão ou uma roupa preta, raspar a cabeça, viver numa montanha, votos celibatários, não é? Viver como um andarilho para você ser um renunciante. Você pode, inclusive, ter todas essas marcas como uma posse sua e ficar muito orgulhoso delas, não é? A gente vê isso muito acontecer, né? Os monges, às vezes, acontece que eles são tão, né? Tão amantes do seu monasticismo que aquilo é uma grande posse para eles. Né? Então, Sri Ramakrishna falava: você pode ser um homem, uma mulher, casado, com filhos, com emprego, com responsabilidades, vai cuidar de todas as coisas como devem ser cuidadas, né? Ou seja, os relacionamentos serão relacionamentos, os empregos serão empregos, as relações serão relações, mas internamente você renuncia ao quê? Ao fruto subjetivo de todas as ações. Você vai continuar namorando, você vai continuar trabalhando, você vai continuar recebendo seu salário, você vai continuar participando do almoço em família, você vai continuar indo a um jogo de futebol, você vai continuar fazendo todas as coisas. Externamente ninguém sabe, mas internamente, no seu coração, você está mesmo buscando outra coisa. Então o que acontece é que quando, por exemplo, nós tratamos dessas manifestações aqui na internet, né, alguém como eu, né, que vai postar uma coisa ou outra, né, que vai compartilhar coisas dos meus interesses, né, nessa área mais subjetiva, evidentemente que estando eu muito envolvido com as ideias de Sri Ramakrishna, seus ensinamentos, os assuntos outros todos vão reduzir em importância, não é?
Isso não significa dizer que eu não continue sendo um cidadão atento às coisas que acontecem na sociedade em que vivo. Mas a ênfase, o acento, né, das coisas mudam, sim. Então, há algum tempo atrás, recentemente, no nosso país, no Brasil, como em outros países do mundo, nós estávamos passando por um período muito complicado em relação às instituições da República e muita tensão, né? A possibilidade de você ter tido um segundo mandato, né, do governo Bolsonaro poderia ter provocado um começo de ruptura institucional, de transformação, né, de destruição por dentro da democracia, né? Assim como vemos em outros lugares, né? Vemos, por exemplo, agora em Israel esse problema, né, da reforma das leis, né, que fazem relação ali entre o Poder Executivo, a Suprema Corte. Nós sabemos que essas coisas são o implemento de uma ditadura com a máscara de democracia, como temos na Rússia, como temos em outros países, né? Você tem tudo, tem Suprema Corte, tem imprensa, tem partidos, tem eleições, mas só que não, né? Na verdade, é tudo um grande mise-en-scène para que um poderoso, que um poder totalitário se estabeleça ali. Então, aqui no Brasil nós estávamos passando por uma fase em que isso correu o risco de acontecer. Então, naturalmente, as mentalidades todas estavam muito atentas a isso. E eu também estava muito atento a esse processo. Mesmo que eu não seja uma pessoa, né, relevante, eu tenho um círculo de pessoas, né, que conversam comigo e a gente, né, se influencia mutuamente. Então eu buscava contribuir com uma boa influência. Então falei bastante a respeito disso naquele período. Agora, passado esse período, eu acredito que seja natural, né, que a gente dimensione as coisas em escalas de importância, né? Então, mesmo no que diz respeito a essas grandes tensões da vida política nacional, isso é parte de um assunto menor quando você compreende esses assuntos. Não há como. Se você não compreende as coisas assim, se você falar assim, não, o importante agora é a política, o importante agora é o bolsonarismo, o importante agora é a democracia, o importante agora... Tudo bem, é uma opção, sim. Mas isso significa dizer que esse assunto ficou numa estante menor. Uma prateleira lá para baixo que você não visita muito. E isso tem um impacto na sua vida. Sri Ramakrishna dizia, né? É importante que você seja verdadeiro. Não é? Então, assim, se você se veste como um devoto, o caminho de orientar a sua vida para a devoção é mais natural. Porque isso tem um impacto direto na nossa vida. Os pensamentos, né, que nós nos permitimos ter determinam a nossa vida, dizia o santo ancião Países. Tudo começa na nossa mente mesmo, como diria Sri Sarada Devi, né? Você pode ter a bênção dos Vaishnavas, a bênção do Guru, a bênção de Deus. Mas se você não tem a bênção da sua mente, ou seja, se sua mente não se volta para esse objetivo, como é que faz? Então, ele diz aqui, né? Essa pessoa... É certo dizer que a adesão à fé em Ramakrishna leva a pessoa a uma certa apatia e alienação dos aspectos concretos da vida em sociedade. Não. A adesão às ideias, aos ensinamentos de Sri Ramakrishna leva você a ser mais consciente de que você é um ser espiritual e de que você tem um corpo, que você tem uma mente, você tem um personagem. Como é uma coisa sua, você tem afeição, você cuida. Então, todas as coisas relacionadas a esse seu personagem, a esse seu avatar aqui, criam pontos de conexão. Então, esse bonequinho que você tem aqui, esse bonequinho Marcelo que eu tenho um bonequinho Marcelo. Então, eu interajo com outros bonequinhos em ambientes. Eu tenho afeição por todas essas coisas, cuido delas. Mas eu preciso saber que são minhas coisas. Imagina, se você tem um brinquedo e você ama tanto o brinquedo que ele passa a ser a sua vida. Seria considerado, né, uma deformação da mentalidade. Nós fazemos isso inconscientemente quando encaramos essas coisas aqui como umas coisas centrais da nossa vida. Digo, se você assimilou os ensinamentos de Sri Ramakrishna.
Melhor dizendo, se você começa a ter afeição por esses ensinamentos, esse tipo de ideia vai se construindo. Você fala assim, não, é verdade. As coisas são importantes, mas até a página 3. Mais importante é eu cultivar essa conexão. Não é? E é por isso que os assuntos, sim, eles são remodelados. Não é? Então, assim, aspectos concretos da vida. Se você não considera que a sua vida interior e voltar a sua mente a Deus é um aspecto concreto da vida, significa dizer que a religião é mais um desses assuntos culturais. Que você pode estar um pouquinho atraído, mas na verdade é apenas um entretenimento. Não é? Na medida que você vai ultrapassando um pouco essa fronteira, e você vai percebendo que isso é real mesmo, é assim, os assuntos políticos vão diminuindo. Você continua sendo alguém que defende a democracia, que tenta votar corretamente, tenta estar atento às coisas, mas isso não é mais, não pode ser o seu alimento diário, não é? E é disso que se trata, não é isso?